Todo mês, o corpo feminino se prepara meticulosamente para o ato de criar vida. É uma orquestra bioquímica de altíssima precisão, onde cada hormônio entra no palco no milissegundo exato, alterando a temperatura basal, a densidade óssea, o metabolismo energético e até mesmo a arquitetura cerebral. Mas o que acontece fisiologicamente quando você decide intervir nesse processo? O que ocorre quando você ingere um comprimido e coloca essa orquestra inteira no mudo? Aqui é a doutora Capi. Hoje vamos traduzir a fisiologia do ciclo menstrual e dissecar o que exatamente os anticoncepcionais hormonais fazem no seu laboratório interno. Vamos entender como a biologia reage quando você assume o controle manual do seu sistema endócrino. E para começarmos com o máximo de franqueza científica, aquele sangramento programado que você tem durante a pausa da sua cartela de pílula não é uma menstruação real, é uma ilusão biológica engenhosa. Para compreender o bloqueio, é imperativo entender o fluxo original da comunicação celular. O ciclo menstrual natural não é um evento isolado que acontece apenas nos ovários ou no útero. Ele é orquestrado de cima para baixo, começando no centro de comando do seu cérebro, em um sistema interligado que chamamos de eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Pense no hipotálamo como o grande maestro soberano. Ele dita o ritmo basal do ciclo, liberando um hormônio chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Esse ritmo pulsátil desce até a glândula pituitária ou hipófise, avisando que é hora de ativar a fábrica ovariana. A hipófise, obedecendo ao comando, secreta no sangue dois mensageiros químicos vitais, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Em um ciclo médio de 28 dias, essa cascata de comunicação é dividida em metades perfeitamente coreografadas. Na primeira metade do ciclo, os níveis de FSH sobem. Esse hormônio viaja pela corrente sanguínea até os ovários e seleciona um grupo de folículos imaturos. Conforme esses folículos são estimulados a crescer camadas celulares ao redor deles, células da teca e da granulosa trabalham em conjunto para fabricar androgênios e, em seguida, convertê-los em estrogênio. O estrogênio é o hormônio proliferativo primário. Ele sinaliza ao útero para multiplicar suas células e engrossar o endométrio, construindo um carpete vascular rico em sangue e nutrientes preparado para abrigar um possível embrião. Conforme o folículo dominante cresce e os outros regridem, os níveis de estrogênio no sangue disparam. Quando esse estrogênio atinge um limiar crítico de concentração, ele inverte sua lógica de comunicação. Em vez de suprimir, ele envia um sinal de feedback positivo feroz para a da hipófise. É o sinal verde biológico. A hipófise responde liberando uma quantidade massiva de LH em um curto período. Esse pico de LH é a faísca que causa a ruptura do folículo dominante, ejetando o óvulo maduro nas trompas de Falópio. Isso é o evento da ovulação. Após o óvulo ser ejetado, o que sobrou daquele folículo rompido no ovário sofre uma transformação estrutural e passa a se chamar corpo lúteo. Essa nova estrutura se torna uma fábrica especializada em produzir a estrela da segunda metade do ciclo, a progesterona. A progesterona é o hormônio da manutenção e da calmaria. Ela estabiliza o endométrio, interrompe a proliferação celular desenfreada e estimula glândulas a produzirem fluidos nutritivos. Além disso, ela altera a textura do muco cervical, fechando a entrada do útero. Se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo tem uma vida útil programada e morre após cerca de 14 dias. Com a sua falência, os níveis de estrogênio e progesterona despencam em queda livre. Sem a sustentação hormonal, as artérias que nutriam o endométrio entram em espasmo. O tecido sofre necrose isquêmica e desaba. Esse desmoronamento do carpete uterino é a menstruação real, e a queda hormonal avisa o hipotálamo para reiniciar os pulsos de GnRH. O ciclo recomeça. Os anticoncepcionais hormonais, especialmente as pílulas combinadas que contêm moléculas sintéticas, imitando estrogênio e progesterona, não têm o objetivo de regular o seu ciclo. O objetivo deles é substituir o seu ciclo através de uma dominação endócrina total. Eles agem como um ruído branco poderoso que ensurdece a comunicação entre o cérebro e os ovários. O mecanismo central aqui é o sequestro do sistema de feedback negativo. No ciclo natural, a oscilação de hormônios diz ao cérebro quando acelerar a produção ou quando frear,
A pílula combinada fornece uma carga externa e constante de hormônios sintéticos. O seu hipotálamo e a sua hipófise detectam esses níveis artificialmente elevados no sangue e concluem: os ovários já estão produzindo estrogênio e progesterona suficientes, não precisamos enviar a ordem de trabalho. Isso ativa um estado de feedback negativo permanente. O cérebro interrompe a liberação pulsátil de GnRH e zera a produção de FSH e LH. Sem o FSH no início do ciclo, os folículos ovarianos não são estimulados a crescer. Sem o folículo maduro não há pico de estrogênio. E, criticamente, sem o pico de LH no meio do ciclo, não existe o gatilho de ruptura. Os ovários entram em um estado de hibernação profunda, um stand-by induzido quimicamente. A ovulação é fisicamente cancelada. Sem óvulo não há fecundação. Mas e o sangramento que ocorre durante os dias de pausa da cartela? Como o seu endométrio foi estimulado pelas drogas sintéticas ao longo de 21 ou 24 dias, quando você faz a pausa ou toma as pílulas placebo sem princípio ativo, a concentração desses hormônios sintéticos no seu sangue cai drasticamente. Essa retirada abrupta causa uma descamação do endométrio, gerando o sangramento de privação. É um sangramento farmaceuticamente induzido. Ele foi desenhado nos laboratórios puramente por razões comportamentais, para que as mulheres tivessem a sensação visual de que ainda possuíam um ciclo menstrual natural. Biologicamente não houve corpo lúteo, não houve óvulo, logo não é uma menstruação. E quanto aos métodos que contêm apenas progesterona sintética? As progestinas. Como as mini-pílulas de uso contínuo, as injeções trimestrais, os implantes subdérmicos e os DIUs hormonais. Com exceção da injeção de depósito que usa doses massivas para bloquear o eixo central completamente, muitos dos métodos só com progestina utilizam doses sistêmicas mais baixas. Nesses cenários, a inibição da ovulação pode não ocorrer em 100% dos ciclos. O eixo não é totalmente silenciado, e folículos podem ocasionalmente romper. Se a ovulação ainda pode ocorrer, como eles evitam a gravidez com eficácia quase perfeita? Eles utilizam a barreira física e a modificação do microambiente uterino como arma principal. A progestina sintética contínua age diretamente nas glândulas do colo do útero, transformando o muco cervical de um fluido aquoso e elástico, que ajudaria o espermatozoide a nadar, em uma malha espessa, pegajosa e impenetrável. Ela atua como uma verdadeira rolha bioquímica. Os espermatozoides simplesmente não conseguem atravessar o colo do útero para alcançar as trompas. Em vez de construir aquele carpete fofinho e nutritivo, a exposição contínua apenas à progestina, sem o pico de estrogênio natural, faz com que o endométrio fique cronicamente fino raso e atrofiado. Assim, mesmo na remota chance de uma ovulação ocorrer e um espermatozoide atravessar a barreira do muco, resultando em fecundação, o embrião chega ao útero e encontra um ambiente estéril e hostil, sendo incapaz de realizar a nidação. Toda intervenção farmacológica cobra um pedágio fisiológico. E quando você ingere um comprimido por via oral, o primeiro grande filtro que esse hormônio sintético encontra é o fígado, através do violento metabolismo de primeira passagem. É nesse estágio hepático que os efeitos colaterais mais silenciosos, duradouros e muitas vezes negligenciados se manifestam. Quando o estrogênio sintético, especialmente o etinlestradiol, o mais comum nas pílulas orais combinadas, inunda o tecido hepático, ele hiperestimula as células do fígado a produzirem grandes quantidades de diversas proteínas. Uma das mais críticas para a sua qualidade de vida é a SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Para entender o impacto, imagine a SHBG como uma frota de ímãs moleculares circulando pela sua corrente sanguínea. A função fisiológica da SHBG é grudar em hormônios sexuais circulantes, inativando-os temporariamente para criar uma reserva. O grande problema é que a SHBG tem uma afinidade química absurdamente alta. Pela testosterona, mulheres precisam da testosterona em níveis ótimos para sustentar a libido, a manutenção da massa magra, a força física, a energia vital e a disposição neurológica. A pílula oral obriga o fígado a produzir montanhas de SHBG. Esses ímãs varrem a sua corrente sanguínea e sequestram quase toda na sua testosterona livre, a única fração do hormônio que está biologicamente disponível para agir nos receptores celulares. O resultado clínico dessa equação metabólica é drástico.
Com a testosterona livre suprimida pela SHBG e os androgênios ovarianos paralisados pelo bloqueio do eixo, ocorre uma dificuldade imensa em hipertrofiar ou preservar massa muscular, acompanhada de fadiga crônica e uma queda abrupta e severa na libido e no desejo sexual. A testosterona não age só no músculo. Ela possui receptores fundamentais no cérebro ligados à motivação e ao sistema de recompensa, dopamina. Além do sequestro da testosterona, as progestinas sintéticas podem interferir nos receptores GABAérgicos no sistema nervoso central. Na prática clínica, a soma desses fatores é relatada pelas usuárias como uma nuvem cinza constante. Existe uma literatura científica robusta correlacionando o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais sistêmicos com queixas de embotamento emocional, a sensação de ficar plana onde picos de alegria e tristeza são nivelados por baixo, episódios ansiosos e desenvolvimento de quadros com características depressivas. O hormônio não apenas evita a gravidez, ele altera ativamente a neuroquímica que define como você experimenta a realidade. Não podemos concluir a fisiologia da pílula sem abordar o risco vascular, especialmente a trombose venosa profunda. Esse risco também nasce no metabolismo hepático. O estrogênio sintético oral força o fígado a aumentar significativamente a síntese de fatores de coagulação e, simultaneamente, diminui proteínas anticoagulantes naturais. O sangue se torna quimicamente mais propenso a formar coágulos em estado de hipercoagulabilidade. Para uma mulher jovem e saudável, o risco absoluto numérico ainda é muito baixo. Contudo, o risco é multiplicativo. Se você combina o uso da pílula oral com fatores predisponentes como tabagismo, obesidade, sedentarismo severo, histórico de enxaqueca com aura visual, ou possuir mutações genéticas não diagnosticadas, como a mutação do fator V de Leiden, o risco se eleva. No entanto, a ciência avançou bastante. Hoje, a ginecologia moderna foca em individualização extrema e redução de danos sistêmicos. A indústria farmacêutica tem tentado mitigar o choque hepático, formulando pílulas com estrogênios mais parecidos com o natural, como o valerato de estradiol, ou moléculas de nova geração como o estetrol. O estetrol tem uma ação seletiva nos tecidos, atua onde precisa atuar, no útero, e tem um impacto hepático infinitamente menor, não estimulando de forma tão violenta a síntese de SHBG ou de fatores de coagulação. É crucial desmistificar que a pílula é um veneno absoluto. Para milhares de mulheres, as fórmulas combinadas são um tratamento clínico salvador. Condições crônicas hiperinflamatórias e debilitantes como a endometriose, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos, dismenorreia incapacitante e fluxos hemorrágicos que causam anemia. Dependem exatamente do silenciamento total do eixo para o controle da doença. Nesses cenários, suprimir a oscilação natural não é um efeito colateral. É o objetivo terapêutico principal para devolver qualidade de vida à paciente. Se a paciente tem metabolismo hepático sensível, risco cardiovascular ou intolerância oral, as rotas alternativas evitam o fígado em primeiro momento. O anel vaginal e o adesivo transdérmico entregam hormônios direto na corrente sanguínea. Contudo, a verdadeira revolução atual está na preferência pelos métodos reversíveis de longa duração. O DIU hormonal como Mirena ou Quileena entrega a progestina localmente dentro da cavidade uterina, focando em atrofiar o endométrio e espessar o muco. A absorção sistêmica no sangue é muito menor que a da pílula, preservando a ovulação natural em muitas mulheres ao mesmo tempo em que cessa o sangramento. O DIU de cobre ou prata é a opção de ouro para quem recusa hormônios sintéticos. Ele é fisicamente estéril e causa uma inflamação local tóxica apenas para os espermatozoides, mantendo o eixo cerebral, as ovulações, a testosterona livre e as oscilações naturais intactas. E como regra de ouro imutável, os métodos de barreira física, como os preservativos, permanecem como a única defesa real e validada contra infecções sexualmente transmissíveis. O corpo humano opera por regras rígidas de equilíbrio. Intervir no ciclo reprodutivo é uma das maiores conquistas da medicina e da autonomia feminina, mas exige consciência farmacológica. Cada via de administração, cada dosagem e cada molécula geram uma resposta em cadeia
que começa no cérebro, passa pelo fígado, afeta os vasos sanguíneos e termina na forma como você processa emoções. A biologia nunca trabalha de graça. Entender a fisiologia descomplicada do seu próprio corpo é a sua melhor ferramenta para escolher qual método faz sentido para o seu laboratório pessoal.